Bom, galera, começando o Elite Arena, nosso projeto, né, aqui com o Marcos Paulo, meu sócio e parceiro, e hoje inaugurando início de uma história bacana de muito tempo. Eu hoje começo, né, com muita alegria e satisfação, com um grande amigo, que foi meu capitão, meu parceiro, e a gente teve a honra, né, Marcos, de trazer ele como... começar melhor, né, com uma energia dessa. É isso aí. César Sampaio, meu parceiro, meu irmão, Beleza. capitão de todos os Vale tempos. lembrar, Sérgio, que é o capitão da primeira Libertadores do Palmeiras, né? Isso, e tanto currículo, né? Campeão aí em 93 comigo, 94, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, Rio-São Paulo, da Copa da Libertadores de 99. Estivemos juntos lá em 99, quando perdemos para o Manchester. Foi uma judiação nessa Sampaio, mas temos muita história junto daquele desastre, né? Que estávamos preparados para trazer, né, o título, mas infelizmente futebol é assim e nós perdemos, mas com muita honra, e foi um jogo bacana, uma história muito brilhante, olha, uma história bacana. Sampaio, seja bem-vindo aqui no podcast Elite Arena. Obrigado. Né, faço aí as suas palavras. Marcos Paulo, nosso parceiro e apresentador também desse projeto. É um projeto que visa a parte de esportes, negócios, né, Sim. Elite, e também a parte musical. Então, vamos bater papo aqui, contar nossa história, nossa resenha. E quero já começar aí, que você possa fazer suas apresentações, né? Sim. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, né? Nossas vidas aí se cruzaram através do esporte, né? Eu sei também da tua história, né? Com o sonho de o futebol ser algo que viesse solucionar, né, as dificuldades nossas financeiras e de nossos familiares também. E me deu muito mais do que eu esperava, né? Eu tinha algum sonho quando pequeno, de me profissionalizar para dar uma condição de vida melhor para os meus pais. Mas fui e sou ainda, né, com algumas limitações, uma pessoa muito competitiva. Deus me agraciou aí com o dom, né, da qualidade técnica para jogar, e no que dependeu de dedicação, de renúncia, de foco, de direcionamento na minha vida, né, eu procurei fazer sempre o meu melhor e tive uma carreira dentro de campo, assim, de muitas conquistas. E como gosto de viver perigosamente, agora fora de campo também, né? Parando de jogar, me dediquei aos estudos, trabalhei durante 10 anos como gestor de alguns clubes, né? Montamos o Guará com o Rivaldo, o Figueirense, trabalhei no Mojimirim também, quando o Rivaldo adquiriu o Mogi, Rio Claro, que me deu acesso ao Palmeiras, estive no Palmeiras também como gestor. E essa ânsia minha de sempre performar, eu falei, vou fazer uns cursos de treinador também, e nos cursos eu conheci o Tite em um dos cursos da CBF, e na oportunidade o Silvinho era o auxiliar técnico, ele acabou saindo para o Lyon, e aí eu fui como auxiliar técnico pontual, que antes eles sempre chamavam ex-atleta para os jogos específicos, assim, amistosos ou alguns jogos de eliminatórias. Aí fui, a primeira, segunda, e na terceira vez o Juninho Paulista também. Me lembro bem do seu trabalho, né, buscando Sim. essa excelência juntamente com o Tite. Eu me lembro quando você estava realmente estudando e teve essa oportunidade. Sim. E você agarrou, como sempre, né, o profissional que é. Mas, Sampaio, você vai falar desse finalzinho, mas eu estou um pouco curioso, já conheço um pouco essa história. Lá de 92, quando eu cheguei no Palmeiras, e você também começou no Santos, né? Você veio do Santos, né? Isso. E aí tem umas histórias bacanas ali, né? Quando você começou. Eu queria que você voltasse lá nesse começo e desse um pouquinho desse momento pra gente conhecer um pouco mais do começo, né? Do Sampaio. Beleza. Vamos falar da infância. Eu sou aqui natural de São Paulo. Meus pais eram de Jaú, né? Interior de São Paulo, aqui 300 quilômetros aqui da capital. E como todo menino, nasci no Jabaquara, na Zona Sul. E na rua, nos campinhos de terra, fazendo avaliações em vários clubes. Eu fiz avaliação no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras.
E no Nacional aqui, na época também. Nacional era forte, opa. É, cara, Nacional, e não fui aprovado. Muito jogador saiu do Nacional, né? Sim, cara. E aí eu comecei a trabalhar. Meu pai falou, você não tem jeito pra bola, não sei o que. Aí, vou arrumar um emprego pra você. Arrumou um emprego, uma metalúrgica, uma mecânica de precisão. Eu trabalhei, acho que um mês, 45 dias. E faliu a metalúrgica. Ainda bem, né? Ainda bem, né, Sérgio? Graças a Deus que faliu. E aí o Lima, na Você com quantos anos aí? 16, 17? eu tinha 13 para 14. Nossa, novinho ainda. Novo, trabalhou cedo. Eu comecei, eu joguei futsal no São Paulo 3 anos. E entre o futsal eu sempre fazia avaliações no campo, teste, né? Que a gente sempre, os jornais de final de semana, né, Marcão? A gente via onde ia ter teste e aí. E aí fui para Santos, fui aprovado em Santos. Foi muito reprovado ou não? Ou só do Nacional? Não, no Palmeiras não fui aprovado, no Corinthians também não, São Paulo não, Nacional Você tá não. brincando? Fiz teste nos 4, fui reprovado. E aí que eu fui para Santos, fui na metalúrgica, quebrei. Isso aí, Acho que eu você quebrei a merece, não. metalúrgica. Quanto E aí tem que- fui para quanto tem que Santos. ser? E até assim, a gente sabe que é um canal que vai alcançar vários públicos, né? Então, eu deixo até uma mensagem, né? Na isso primeira que eu ia vez que você falar, vai fazer um isso aí, pra não negócio desistir, que... né? Você também, eu acho que nossas Todos vidas, nós, não Todos, sei, todos cara. nós. A gente, né? Você vai vai projetar algo, Deu vai estudar, certo. se preparar e já vai dar certo da primeira vez. E aí começo em Santos, depois tive grandes referências lá no Santos, Sérgio Chulapa, Rodolfo Rodrigues, Dunga, Gilberto Sorriso. Gilberto Costa também, dessa época? Gilberto não? Costa, peguei lá. Grande Gilberto. Gilberto, e aí o Palmeiras me comprou, né? Depois joguei 2 anos no profissional, mas 6 anos na base, fiquei 8 anos no Santos. E agradeço muito Na época, os veteranos trabalhavam muito com os mais jovens, e aí vim para o Palmeiras e teve uma história de grandes conquistas. Fez. Depois fui para a Corunha, voltei para o Corinthians, aí fui para o Japão, voltei para o São Paulo. Então, essa é a minha carreira. Joguei nos 4 aqui. Como grandes profissional clubes. jogou nos 4, mas como juvenil não passou. Juvenil no teste. Não passou. Brincadeira. Passei Vê no a história, Santos, né? no Aí você Santos. provou pros caras que você é o fera. Se não dá na desistir, bola, né? vai na vontade, vai na dedicação, né? É Não legal, tem como. Sampaio. Isso, né, Marcos, que a gente tem, por exemplo, passar para os mais jovens, como você falou, fica muito cravado e a gente tem isso como experiência. Nem sempre a primeira vez é o que você projeta que vai dar certo, você tem que desistir, né? Prova disso também, temos aí o Cafu, vários jogadores. Eu mesmo também fiz teste com 16 anos no Corinthians. Não passei porque, passei nas 3 primeiras peneiras. Na quarta, vem, a sua idade não é, a gente precisa de 15 anos, eu tinha 16. Eu falei, 1 ano só, tá bom. Aí fiz na portuguesa, depois Tem que estar passei também no com Palmeiras. vontade, né? Sim. Então, essa história aqui é legal. Mas, Sampaio, agora você pode falar lá do seu ali, como você chegou na seleção, né? E todo o seu trabalho aí em pró do futebol, que nós, como os ex-atletas, sabemos o que você representou para o Brasil e para os clubes que você passou, né? Então, eu gostaria que você passasse um pouco mais dessa experiência, agora já um pouco mais na final aí do... Mais recente, né? Então, pós esse período como gestor, geralmente, como gestor, os orçamentos, na grande maioria dos times, né, eram nós que direcionávamos, né, nessa época, em termos de investimento em comissão técnica, contratar jogadores, qual setor o clube precisava evoluir e tal, tecnológico, enfim. E aí, na grande maioria das vezes, eu que fazia as entrevistas com os treinadores, né? E aí eu comecei a estudar, fiz o curso de treinador até para entender qual seria o perfil para o clube que eu estava representando. E aí, nesses cursos, eu conheci o Tite, né? Legal. Como eu disse. Aí o Silvinho havia saído. E aí o Tite me chamou, fiz 3 amistosos e aí fui efetivado pelo Juninho Paulista, que era o coordenador da época, né? Na seleção. Aí a gente teve a Copa América, as 2 competições, né? Que tive alguns amistosos, mas a Copa América, competição oficial, eliminatórias, que classificamos, e o último Mundial no Catar. Me lembro muito bem. Marcos Paulo, né?
Com certeza acompanhou tudo isso. O Negão, o famoso Negão. Conhece aí jogadores, né, da época minha, principalmente da nossa, né? Jogadores fantásticos. 30 anos atrás, quando tinha, né? É isso aí. Tanta prova que tem aí mais de 30 camisas aí já. Sim, né? Graças a Deus, são bastante conhecidos. Esse aqui era o nosso ponto de encontro. Era mesmo. Minha loja era... Ele gostava... O César não consumia muito, não. Não, o César não consumia, porque ele vendia carro só os carrão. Marcão, o Cicinho, né? Os caras iam comprar comprador bom, né? Marcão, Cio, Roberto Carlos. Ganhou muito dinheiro nas quatro jogadores. Eles compravam porque eu fazia um negócio bom. Faço até hoje um negócio bom. Nossa, até hoje. A gente ia para incentivar os compradores para. Essa é verdade. Vê se sobrava alguma para nós, rapaz. É verdade. Vai que isso aí é verdade. O Sérgio também não conseguia gastar. Mas o Marcos Paulo tinha um trabalho legal que o jogador, né, o Sampaio sabe, quando se torna profissional, tem dificuldade de comprar um carro, ser assessorado. E esse foi o trabalho do Marcos Paulo. Ele assessorou muito bem esses ex-jogadores. O jogador na época, que hoje é ex-jogador, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. O Santos nem tanto, porque era mais na Baixada. Mas o Marcos Paulo, o que era a função? Ele ia lá, regularizava a documentação do atleta, aliás, do carro do atleta, levava os carros, comprava, fazia o trabalho que o jogador não tinha tempo. Sim. Então ele se tornou amigo de todos, né? E aí a gente tem esse carinho, esse carisma com ele até hoje. Amizade, e agora voltando a isso no escritório aqui da Elite, né? Elite Arena, a gente está voltado para isso, porque ficou o legado. São os jogadores que da época. Até consulta mesmo, a gente falava. Chegava, e esse carro aqui, dá uma olhada para mim. Tá? É que o pessoal, queira ou não, ver jogador, já acha que tem que fazer um negócio só, né, Sérgio? E a verdade é que não é essa. Eu fazia o contrário. Eu fazia um negócio melhor ainda para eles. O que você está precisando, a gente resolvia, você sabe disso. No entanto, que virava amizade. Aniversário da minha filha de 1 ano, eu tive que pagar 2 buffets. Foi o São Paulo, o Palmeiras, o time inteiro. E não saía briga, né? Não saía briga. Não, parceiro. Se reuniam, você chegava na minha loja e estava todo mundo lá. No campo saía, mas às vezes a gente jogava. É verdade, acabava. Jogava um clássico, né? Bicho pegava no clássico. Quando chegava na segunda ou terça, ia lá na loja dele. Tava lá os jogadores que a gente enfrentava, o São Paulo, toda a resenha fluía. É só dentro de campo mesmo, né? Então ficou esse legado. Muitos anos. E o espaço aqui é para isso hoje, para o pessoal realmente voltar a frequentar a Elite aqui, a Elite Arena. E saiu do nada esse projeto, né, Sérgio? Muito bom. No rooftop aqui, do nada deu ele. Temos o Gustavinho, nosso parceiro. Que é nosso irmão, né? Não tem também, vou falar para você, viu? O bicho é fera. E do nada, a gente aqui no rooftop, né? Fazendo uma carninha, falou: vamos, Sérgio, Gustavinho. Não, você vê a amizade, muitos anos de amizade, minha do Sérgio de quase 20 e poucos anos. Gustavinho, 20 e poucos anos. E do nada, você vê como você planta bem, você... Vamos fazer, mas surgiu o projeto aqui, vamos montar uma Elite Arena. Tem uma resenha boa, viu, Negão? Em 94, quando nós viajamos para a Rússia, né? Fazer uma turnê lá. Sampaio vai contar uma historinha boa. Vai contar? Sampaio, Vampeta, Marcão. Ó a equipe, ó a equipe. Tem 4 caras aí. Amaral. Esses 4 caras são os reis da resenha. Então não pode. Sampaio foi escolhido para estar inaugurando aqui. Foi. E ele vai, logicamente, lembrar um pouco da nossa época na Sampaio. Porque eu vivi isso também. Em 94 nós viajamos para a Rússia, cara. A seleção brasileira estava jogando a Copa do Mundo. E o Palmeiras foi fazer uma excursão lá para a Rússia. E aí, meu, resenha não pode faltar. Sampaio vai contar uma resenha, que eu participei dessa resenha também. Então, Sampaio, faça as honras aí. A nossa resenha de 94, que nós passamos lá 17 dias na Rússia, que foi o bicho pegava, viu, bicho? Cara, uma loucura essa aí. Nós somos vamos buscar os fundos para receber, né, Sérgio? O bicho era gordo. O objetivo dos jogos era o pagamento. Pagamento em dólar. Mas era bom. Era bicho molhado que falava, né? O bicho não tomando banho, o cara já vinha com o pacotinho, já... E, bom, e na Rússia... Fala daquela, Antônio Carlos... Fala daquela que nós chegamos lá para fazer um jogo. O nosso treinador era o Valmir Cruz, porque o Vanderlei foi para a Copa do Mundo. Sim. E aí nós chegamos numa cidade que tinha tido guerra. E aí, fala a história do Edilson. Estava tendo conflito, né? Tinha caças, aviões, assim. Passava assim, eu falei, cara, pensou se cai um... Nós viemos aqui para tentar salvar... 15 anos sem um time ir lá jogar. O Palmeiras jogar contra esse time. Eu falei, misericórdia, E aí os caras estavam chegando a pancada, os russos lá, nossa, metendo a porrada. E aí o Valmir e o Edilson pulando. Para não tomar pancada. Aí começaram no banco. O Biro começou, né? O Biro, tira o Edilson, Valmir. Tira o Edilson, Valmir, lá ele tá pulando. Tá pulando.
Ele tava pulando pros russos, o Valmir, não, peraí, foi só essa jogada. Aí na outra ele, tira o Edilson, aí pulou de novo, pulou. Aí o Valmir foi e tirou o Edilson. Aí o Edilson sentou do lado do Biro, no banco. Aí o Biro falou assim, cara, o jogo tá fogo, né? O jogo tá pegado, né, Edilson? Tá pegado. Ele falou assim, cara, você viu os caras queriam me pegar. Ele falou, eu vi aquela bola, se você não pula... O cara ia quebrar sua perna. Ele pipocando. Ele que mandou tirar o Edilson. Aí você sentou do lado dele e pipocou pro Edilson. Nossa, aí ele pipocou pro Edilson. Quando era pra ele falar pro Edilson, você viu, cara? Você não viu, Biro? Como é que tá? O Biro falou, eu vi, cara. Se você não pula aquela bola, o cara ia quebrar sua perna. É um traíra. E aí tem a outra, né, Sampaio? A gente ia pra outra cidade, e era assim, cada cidade a gente ficava um período, 2 dias, né? Aí ia viajar pra outra cidade. Não dá pra falar o nome. Chegamos lá na nossa outra cidade, já começou a bater a fome, desespero, porque lá só tinha água com gás, Coca-Cola e frango, né? Frango mal passado. E aí esses caras começaram. Sampaio, Antônio Carlos e Clebão, eram os caras que conheciam a parte de vinho. Não, eu não conhecia. Os caras São o Antônio. O Antônio era PhD em vinho. Era outra parada. Sommelier. Tá. E eu e o Clebão pegava aqueles vinho do Porto, aqueles docinhos, né? Aí de São Roque. Sangue de boi. Aí eu conheci aqueles lá. E aí o Antônio pegou uma... Pô, mó frio do caramba aqui, não sei o quê, vamos tomar um vinho. Eu falei, vamos tomar um vinho. Aí o Clebão e ele, né? Aí ele falou assim, ele tinha comprado um vinho no aeroporto, pôs a garrafa lá, falou, vou pegar uma tábua de frios, vocês esperam aí que eu já venho já pra gente tomar o vinho. Pegar um salame, um queijo. Eu falei, beleza. Aí a gente tava ali, o Antônio começou a demorar. Aí o Clebão falou, pô, cadê o Antônio, cara? Quero tomar esse vinho aí. Falou assim, vamos abrir esse vinho? Eu falei, cara, é mancada esse vinho. E o cara, acho que custou $2 mil, $3 mil, não sei, o vinho era fera. Aí o Clebão, tá demorando muito, eu vou abrir. Falei, mano, então se você abrir, duvido, eu vou com você. Você abriu, aí abriu o vinho, colocou no copo, tomou. Ele falou, é seco, Sampaio, é seco. Esse vinho ruim, assim. A gente gostava só do docinho. Aí ele falou assim, eu tomei... Vamos meter um açúcar? Eu falei... Nossa, acabou com o vinho. Aí eu falei, vamos. Aí ele foi em cima do frigobar assim, pegou aquelas sachezinho de açúcar. Pôs na jarra, de uma jarra, pôs, mexeu, tomou. Pra decantar. Agora tá fera, mas tá quente. Vamos meter um gelo. Aí nós pegamos o pão lá, abrimos a geladeira, tiramos o gelo, fizemos na jarra, aí tomamos o vinho, né? Aí chegou o Antônio com a tábua de frios. Quando eu tava tomando, chegou o Antônio, ele falou, cadê meu vinho? O Clebão falou, tá ali. Não, o vinho que eu comprei. Tá ali na jarra, Antônio. Ele falou, não. Vocês não fizeram isso, não. Aí eu olhei o açúcar. Vocês puseram gelo no meu vinho. Aí o Clebão falou assim, eu pus gelo, seu pai pôs açúcar. Acabou. O Antônio falou, o culpado sou eu. Vocês estão certos. A culpa é minha de andar com vocês. Tá, isso daí o Clebão... Prova, Antônio. Que prova? E ficou sem falar com a gente uma semana. 10 dias sem falar com a gente. Antônio era chique, Antônio era diferenciado. Aí os dois, mano. Cara, aí não sabia nem que era vinho nessa época. Aí nós comemos queijinho do Antônio com o vinho suave. Clebão, putz. A resenha dessa viagem foi interessante. 17 dias nessa Sampaio. Foi assim. E tinha um cara que ele levou pra lá lembra? Uma feijoada, uma carne seca. Ah, sim. Era Marcus, né? Era um dos diretores, um dos diretores. Mas levou daqui? Porque ele fez um rango pra nós lá. Cara, ele fez uma feijoada lá, um arroz e tal. E aí formou uma fila, meu. Nós não comia direito lá. Tem até que tomar cuidado com o que come, né, Sérgio? Nessas viagens. E aí essa viagem ficou marcada, né? E até nós apelidamos o Flávio Conceição, que é nosso parceiro. O Flávio Conceição, todo dia de manhã ele levantava e ele caminhava 1 hora e voltava. Aí o César Sampaio apelidou de pé de cachorro. O pé, até hoje, o pé. O pé. Porque o cara pra andar, ele parecia o David Byrne, mano, do Incrível Hulk. Ele saiu andando sozinho. Lembra ele ligando pro Brasil? Ligando pro Brasil. Putz, cara. A ligação era cara aquela. Essa ele história... falava, chama o João do posto aí. Lá
Lá, essa história é engraçada. 17 dias. Aí a gente, né, nós tivemos... tinha que vir embora pro Brasil. E quando chegou no aeroporto, só tinha 13 passagens. Você imagina o desespero. 20 e poucos jogadores. Chegou lá, os caras falaram assim, vamos fazer o sorteio. Aí deu uma confusão danada, Edilson, Amaral, o Antônio... só os casados. Aí começou aquela briga, né? Aí, confusão, aí ajeitou a passagem para todo mundo. Só que não tinha voo direto. Sim. A Varig disponibilizou tinha um voo que fazia escala em Copenhague, né? Sim. Lá na Dinamarca? Na Dinamarca. Nossa, que lugar é aquele, velho. Quando nós chegamos lá, juntando todos os nossos... o bicho tinha dado $5 mil para cada um, assim, guardado. Por causa do jogo. Era $1.000 por jogo, né, seu pai? Sim. E todo mundo veio. Para você ter ideia, a gente não tinha direito a uma ligação. Tanto é que lá na Geórgia, né? Vou voltar um pouco. Lá na Geórgia, eles abriram lá pra gente falar 3 minutos cada jogador. Porque estava muito tempo sem falar em casa. E aí, voltando lá, aí fizemos a fila para fazer essa ligação, o cara do Palácio liberou pra gente. E aí você ficava na sala assim, lá longe, eu liberava o jogador, nevando, né? E os caras ligando, 3 minutos para cada um. Aí foi eu, né, o goleiro, depois fui lateral direito, que era por número. Chegou na frente da vez do Tonhão, então, gago, né? Gaguejando. Aí eu, coitado dos 3 minutos não deu. Coitado dos 3 minutos não deu. Os caras deu. Coitado. Tonhão já deu. Aí ele ficou nervoso. Mano. Ele pegou o telefone. Eu vou quebrar isso aqui. Porque é só 3 para cada um, era contado. Tinha que ser o dobro, então, você vê a dificuldade, né? Aí passou esse momento, nós fomos para Dinamarca, né, Sampaio? Sim. Chegamos na Dinamarca, os táxis lá, BMW, Mercedes. Chegamos no hotel top. E todo mundo desesperado, porque não falava em casa, né? Sem falar com a esposa, com a família. E aí, cara, nós chegamos no hotel, né? Hotel 5 estrelas, subiu todo mundo. Aí daqui a pouco começou um ligar pro outro lá, gente, você mexeu no telefone, por quê? Nossa, tá sendo uma briga lá embaixo. Quando chegamos lá, tava o Amaral e o Flávio Conceição brigando com a recepcionista. Rapaz, adivinhou, o Flávio Conceição, como você fala, seu pai? Conhece a sua? O Flávio tinha ligado para todo mundo e a conta dele acho que tinha dado $7 mil. Meu Deus do céu. Só de ligação. O bicho era assim? Ele ficava direto. Chama o João do posto aí. Aí chamava o cara. Tomar aqui. Tô na... Sabe onde eu tô? Adivinha onde eu tô? Vai falando os países. E o negócio rodando. Quando chegou na hora de fazer o check-out... Tá me roubando, e a menina não falava. $6 mil tinha dado a conta dele, não falava ele pulando lá. O diretor desceu lá embaixo, o Amaral desceu, começou a falar: gente, não mexe no telefone. Por quê? Tá dando choque? Não. Olha, cada ligação. Eu conversei 10 minutos com a minha esposa. Deu $1.800. Aí eu paguei, tinha ganhado 4, mas assim, cara, era outro nível. E os caras achou que ligando, né? Ligava, podia falar e, cara, o bicho, a maioria do jogador foi tudo embora. Tinha sido a primeira viagem dele. A primeira viagem. Do Flávio, e aí, essas histórias, meu, até hoje, os caras... 94 foi isso aí, você imagina. Então, ficou guardada essa recordação. 94, faz... Cara, muito legal. E o Flávio Conceição, Amaral, Edilson, né? Sim. E a gente tem a história para contar dessa viagem até hoje. É bom. Essas são histórias bacanas que ficou guardado. Isso não tem preço, né? Não. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Bora. Fala uma coisa, você não acha que Dudu, Gabigol não merece um lugarzinho na seleção? Cara, o Gabigol teve, na época que a gente estava, né, fazendo parte da comissão, ele teve conosco, teve na lista, a gente tinha uma lista por posição de 5 a 10 atletas. E foi uma difícil escolha, né? Porém, na Copa não foi possível, mas o Dudu também, o Dudu também, os concorrentes da posição na oportunidade, né, que a gente avaliou para a gente estavam melhores, mas sim, são jogadores selecionáveis. Foram 2 jogadores sondados e o Dudu teve com o Tite antes de eu entrar, né? E o Gabriel Barbosa teve com a gente, né? Então, são 2 atletas que nas eliminatórias a gente teve junto, na Copa América também. Então, eram jogadores que estavam ali. É questão de detalhe, do momento mesmo, de escolha, mas sim, são jogadores selecionados. Sampaio, já que o Negão levantou essa questão, o Pedro, quando ele chegou, sim, você acha que ele... Lógico, ele mereceu a convocação, a gente sabe que foi oportuno, e vocês fizeram bem isso, na minha opinião, convocando, né?
No dia a dia lá, ele ficou nervoso? Você acha que ele não rendeu aquilo que a gente esperava? Cara, bom, em termos de escolhas, sim, o momento do Pedro na época era muito bom no Flamengo. Ele teve com a gente nas eliminatórias também, grande performance. Me lembro do jogo contra a Venezuela aqui no Morumbi, um jogo muito difícil, né? Ele foi um diferencial técnico quando entra, né? Assim, quando entrou, mudou o jogo. A gente jogou com 2 atacantes, com ele e com o Firmino, né? Assim, mas é um jogador assim que infelizmente teve poucos minutos, né? Assim, durante a Copa, assim, pré-Copa e durante a Copa teve poucos minutos. A gente sabe da qualidade técnica, do diferencial técnico dele. Nós tivemos a lesão do Richarlison, né, no jogo contra a Croácia, principalmente isso. E ele entra, assim, demorou um pouco para entrar no jogo. Esses jogadores mais longilíneos, assim, quando o jogo tá quente, às vezes até o cara, né, entrar no jogo assim demora um pouco mais. Porém, assim, não acredito a ele e nem a ninguém, né, essa infelicidade nossa, né, contra a Croácia, essa eliminação, porque Sérgio, eu tô há alguns anos aí na bola, estamos, né, assim, e posso dizer que eu nunca vi uma preparação tão minuciosa, tão bem feita assim, como foi essa para esse último Mundial. Eu nem sabia que se poderia fazer uma preparação dessa forma, né? A CBF nos deu todas as condições, a gente viajava, nós visitávamos os atletas em loco, nos clubes, no dia a dia, nos treinos, até porque muitas vezes esses atletas chegavam para a gente com fuso horário ou vindo de algum jogo, então nós treinávamos mais com vídeo, né, através de imagem, assim, trocando o que propriamente no campo, porque o cara estava cansado, não tinha dormido direito a noite anterior, então foi muito importante isso que o Juninho Paulista, né, e a CBF no geral, né, o Caboclo e depois o Edinaldo, nos proporcionaram, então, falando assim de eliminatória de Copa do Mundo mesmo, a gente eu fiquei muito triste, foi uma das piores derrotas, assim, porque como atleta, né, você faz a sua, né, você como gestor, como auxiliar, você vê todo mundo. Até na questão do Neymar, né, Sampaio, que o cuidado que vocês tiveram emendando a questão do Pedro, mas o próprio Neymar, a questão que vocês fizeram, resguardaram, fizeram tudo direitinho. E ele fez o papel dele, né? Foi lá, fez o gol, agiu da forma como tinha que ser feito, jogou muito. E de repente, logicamente, um erro vamos dizer, de que acontece, posicionamento dentro do próprio jogo, é isso dentro das 4 linhas, que a gente sabe como é que é isso, né? Jogamos bola. Faltou esse contato, faltou esse... Vamos dizer, o futebol ele tem isso, né? Um deslize que você deixa de atender, uma desatenção, você acaba sendo prejudicado, e aconteceu nessa parte. Cara, a gente já ganhou muito jogo assim, sem merecer, né, Sérgio? Sim, com certeza. Então, porque nesse jogo os números, lógico que números são frios, mas foram 22 finalizações, 11 no gol, e a Croácia teve um chute, né? Teve 4 finalizações, só uma no gol, e esse chute foi o gol. Mas eu já ganhei muito jogo assim também, sabe, Marco? Então, não dá pra gente brigar com a bola, porque eu tô aqui, né? Eu sou o que eu sou por tudo que o futebol me deu, né? Então, eu fiquei alguns dias assim, pós-Copa, chateado, muito mal, assim. E vem escuta muita coisa também, né, Sérgio? Escuta. É isso que é o problema. Só quem tá lá sabe aí que tá fazendo vivendo, parte da comissão, Sampaio, você passa um degrau a mais, você passa pro outro lado. Você tem que saber administrar. Você sabe realmente o que ele tá falando aqui, o que aconteceu, né? E eu tenho certeza que pro Pedro, logicamente, o que mais ganhou isso tudo foi o Pedro. Sim. Porque ele vai com a seleção como o Ronaldo foi em 94, bem jovem, e aprendeu. Então eu tenho certeza que na próxima o Pedro pode estar e pode ser até um cara que vai representar a gente na posição. E acredito eu que ele ganhou muito com isso, né? O aprendizado foi experiência, muito, né? Não tem jeito. E é lógico que a gente como torcedor e como ex-jogador, a gente sabe brasileiro, sabe um pouco o que aconteceu lá dentro. A gente tá todo aqui, né? E Sampaio, tomando o gancho que o Negão já colocou na mesa,
o que trouxe de aprendizado, o que trouxe de legado para a Copa do Mundo no Catar, principalmente para o Catar, né, para o país? Cara, acho que o mundo árabe, né, ele teve um acesso maior, né, abriu um viés, né, que a gente sabe que são países que principalmente a gente daqui da América do Sul, nós tínhamos poucas informações, né, e hoje a gente vê Emirados e propriamente a Arábia Saudita, né, o mais recente, fazendo investimentos assim absurdos, astronômicos, né? absurdos. Porém, eu tive lá no mundo árabe, né, a gente teve e já quando isso estava sendo feito esse levantamento, que o quanto que pode acelerar o esporte em si, mas propriamente o futebol com essas figuras emblemáticas. Eles fizeram um estudo, né, de mercado para as relações comerciais, econômicas. Marketing. Então, é um projeto que demoraria 10 anos. Se fosse pelo lado do marketing. Se fosse tentar abrir essa relação comercial através do marketing e com o futebol, 3 anos. Com o futebol isso muda. Muda isso, né? E até interessante, eu vi, vou dar crédito, né? O Lugano falando a respeito disso, né? Que é um dinheiro que não é do esporte, é um dinheiro que é do petróleo, que a gente sabe, né? Qual do fundo, a maior comercial, né? Do fundo. Porém, é um dinheiro que não está sendo investido em arma, que não está sendo investido, sabe, assim, em droga, não está sendo investido. Então, a gente vê com bons olhos e o esporte, ele educa, né, Sérgio? Assim, sem dúvida. Qualquer esporte, bom, eu posso falar do futebol, mas qualquer esporte, quando ele educa coletivo... Você tem um projeto em cima disso, né? Cara, eu vim de um projeto social, né, e hoje eu tenho já há 15 anos um projeto que hoje... já disputamos esse ano o Campeonato Paulista em 3 categorias. Lá em Tietê, a 150 quilômetros aqui de São Paulo. Mas lá é o esporte como uma ferramenta de educação mesmo, né? Para tirar os meninos da rua, da violência, das drogas, do crime. Enfim, perdi amigos, o futebol me tirou também, poderia ser um deles. E hoje a gente tem Cidadãos do Futebol, né? Que é o nome que era projeto, hoje é o Clube do Comercial de Tietê, que a gente usa o esporte como uma ferramenta de inclusão e socialização para os meninos. Show de bola. Tanto para o Sérgio como para o Sampaio. O que você achou do Neymar no mundo árabe? Você achou uma boa? Você que conhece o futebol, que viveu isso, né? Eu acho que pela idade dele, logicamente, hoje está todo mundo, não todo mundo, mas os principais, né, Sampaio, os principais atletas da Champions, da Europa principalmente, estão demandando para tanto para os Estados Unidos como para os Emirados, né, para a Arábia. Eu acho que ele viu esse caminho. Financeiramente, a gente não pode nem duvidar, porque nem comum. O cara vai ganhar 40 e poucos milhões por mês. Se ele estiver indo no banheiro fazendo a necessidade dele, ele está ganhando sei quantos. Então, parado, dormindo, por minuto, o cara está ganhando horrores. Então, muitos criticam, foi igual o Lugano falou também, acompanha uma entrevista do Lugano. Quem de nós aqui não podemos ser hipócritas, né? Recebesse uma proposta 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais, se você não balançaria, se você não iria. Eu acho que ele fez o caminho certo, na minha opinião, porque ele já está numa idade avançada. Se estão... ele indo para lá vai melhorar muito o esporte na região. Quem contratou foi mais inteligente. E o Neymar não está errado. Na minha opinião, ele vai fazer um trabalho. Já fez tudo o que tinha que fazer na Europa. Acho que ele está se preparando, um projeto dele para se preparar para a Copa do Mundo, que ele ainda disputa uma Copa do Mundo pelo Brasil. Acho sim. Tem condições para isso. É o caminho que ele trilhou. Se ele se preparar fisicamente, se cuidar, não vejo mal nenhum. Acho que... eu concordo com o Sérgio também. Eu tive uma ação, né, quando eu saí do Palmeiras em 94, a primeira ida minha para o Japão foi porque eu não fui para a Copa de 94. Então eu saí meio que rebelde. Falei, cara, eu vou procurar meu dinheiro, porque ficar pensando esperando e às vezes uma lesão, alguma coisa. E, cara, eu encontrei uma sociedade fantástica. Eu fiquei 6 anos e meio ao todo no Japão. Eu falo que a minha segunda pátria hoje é o Japão, uma cultura que
não conhecia nada. Aprendeu muito, né, Sampaio? Aprendi muito com a cultura japonesa. Então... Falar também? Falar também. Ficar lá, né, não é fácil ficar lá. Cara, o início muito difícil. Aprendeu a falar, Sampaio? Essa história de papagaio velho aprendeu a falar, é verdade? Aprende. Não tem jeito. Cara, e os micos que a gente... Caramba, eu comi comida de gato, cara. É porque me deu uma fome, a gente no fuso. Vou até falar dos micos. Agora é legal, né? Mano. Me deu uma fome assim à noite e aí não tinha, aí tinha uma conveniência assim próximo de casa, eu não sabia falar nada. Isso de madrugada, às 3 horas da manhã, eu fui na conveniência, falei, peguei uma maionese eu já vi, falei, isso aqui, já peguei um pão, uma maionese, e falei, tem que ter um atum, um negócio aqui. Aí eu vi um negocinho assim, né, de uma bandejinha com um peixinho, falei, esse aqui mesmo. Aí peguei, falei, vou fazer um sanduíche, salmãozinho, Coca-Cola. E um salmãozinho, chega lá em casa, bati, comi e tal. Aí chegou no outro dia, o intérprete falou assim, não pode ter animal em casa. Eu falei assim, o animal sou eu. Eu falei, não tem. Ele falou assim, essa é comida de gato aqui, ó. Eu falei, caralho. Nossa, imagina. Eu pensei que fosse sardinha, mas... Tá brincando. Cara, mas eu falei, mas tava uma delícia. Os gatos daqui, esses gatos daqui estão de parabéns, que os caras são de elite. Macio, né? Um rango, eu falei que... E, bom, foram muitos micos, assim. Mas, então, voltando lá, cara... eu me lembro também... Concordo com o Sérgio. De uma forma ou de outra, tem números assim que são absurdos, são imbatíveis. Assim, você pensa na carreira, na vida, na família. E quantas pessoas dependem do Neymar, de mim, da gente em geral, assim, né? Que às vezes sai um pouco do eixo. Então, e a gente vai ajudar mesmo, cara. Sim, eu convivi com o Neymar. Um cara fantástico, sabe assim? Mas você também pode falar. Aprendi joguei com ele no Santos em 2009. Então, peguei ele garoto. Sorridente, daquele jeito, brincalhão, respeitador. Cara, o menino, de grupo, né? E agregava, sempre alegre, né? Sempre chamava alegre. Os meninos, os mais novos, assim, direcionava. Então, cara, eu sei que ele vai ajudar muita gente. Já ajuda, já também tem o projeto social dele. Então não dá pra dizer não pros... E Sampaio, você foi pro Japão, eu lembro muito bem, eu estava no Palmeiras, você saiu, foi o Zinho, né? Isso. E foi também o Evair, os três companheiros, os 3 parceiros, que até hoje tem uma amizade aí. Sim. Nós temos uma amizade fantástica, né? Esses 3 aí, então, não se fala. Né? Vocês viveram juntos lá e parece-me que você ficou até o final, né? Mais tempo do que eles, né? Eles ficaram 2 anos, o nosso contrato era de 2 anos, e aí tinha proposta de renovação, eles voltaram, né? E eu fiquei 4 no Yokohama. Era Palmeiras e Corinthians, né? Assim, a rivalidade. Tinha o Yokohama Flug e os Yokohama Marinos, eram os 2 times da cidade. E foi até interessante, assim... Vocês 3 foram do mesmo time? Nós somos do mesmo time, nós somos o Yokohama Marinos eram dos argentinos, os estrangeiros eram argentinos e o Yokohama Flug eram brasileiros. Então, levamos a rivalidade. Eles estavam os 2... Quando tinha só japonês, era tudo tranquilo. Aí, quando chegou o brasileiro e argentino, putz, esse jogo sempre saía alguma confusão. E esse time, Sérgio, até na minha vida, foi o time que, assim, pude conhecer um pouco mais da cultura, porque lá os clubes são clube empresa. E as empresas que patrocinavam o nosso clube quebrou 3 meses antes de terminar o campeonato. Primeiro, sim, eram 12 clubes na época, 11 clubes assumiram a dívida do meu clube. Olha, então ninguém... olha como é que era organizado. Diferente, 11 clubes... Não deixa afundar, né? Ele vai só fora. Você vê? Para o produto não perecer, né? Certo. Então, eles nos pagaram, a gente... E o time foi... Cara, o time era... Não vou falar que era ruim, mas era normal, assim. Entendi. E só com esse negócio de vai acabar, antes dos jogos nós tínhamos um cumprimento, né? Que falava assim, ó, até aqui foi legal jogar com você, esse é o último jogo. A gente se despedia porque era como uma Copa, foi a Copa do Rei. E a gente foi campeão, cara. O time foi campeão no domingo... E na segunda tava todo mundo desempregado. Caramba, meu. Que história é essa? E a torcida fez no outro time que entrou na 4ª divisão, hoje está na primeira também. Que legal. É o Yokohama FC. Bom,
Também tem história, a gente vai viajando aí nas ideias e relembrando aí. E o que você acha do Abel? Um dos melhores treinadores do Palmeiras? Cara, é um cara fantástico, assim, o que eu trago assim para mim, né? A comunicação dele é muito boa e todos sabem o que tem que fazer com bola e sem bola. É um time muito organizado. A ideia, o que ele pensa é você ver taticamente dentro ele de campo. ensina tudo. Pode ganhar ou perder ou não, assim. Mas assim, quando o Palmeiras tem a bola, todo mundo sabe o lugar que tem que ocupar. Quando perde a bola, todo mundo sabe o lugar que vou voltar, também, né? ou dar um carrinho, trabalha, né? dar um carrinho ou fazer uma falta, assim, todos. É um time muito organizado. Ele passa para o time, né, Sampaio? Não só a parte técnica que o jogador tem que fazer, que é o dom, é fazer jogar futebol. Mas ele passa a parte tática, né? O estudo do adversário. Os jogadores são preparados. Eles estão perdendo. Te fala que o time dá virada, eles estão perdendo, prepara o psicológico. Esse termo trabalho em equipe, se fosse para resumir em um termo, né? O Palmeiras é um trabalho em equipe. É isso aí, Sampaio. O nosso programa está chegando ao final, nossa resenha. Legal. Teremos resenha aqui até amanhã, porque isso aqui é uma fera. E eu quero te agradecer em nome do programa, em nome do Marcos Paulo, aqui da parceria Elite Arena. Obrigado por esse momento maravilhoso de ter passado com a gente você aqui. Na hora vou participar, né, Sérgio? Não tem preço, né? Isso aí. Queria que você desse as considerações finais aí, né, pra gente, né? Agradecer. Cara, legal o espaço aqui, que Deus abençoe aí a vida de vocês, né, esse novo desafio. Conte aí com mais um presente ou não, eu vou estar acompanhando você, vou estar perturbando e que muitas vidas possam vir aqui e ser renovadas, né? Aqui é um espaço, eu vi a mão de Deus aqui, cara, então que vocês possam usar essas cadeiras aqui para fazer as pessoas mais fortes, fazer as pessoas mais fortes aí e repartir o pão literalmente aí, né? Cada um carregar um pouquinho do que tá pesado para o outro, a gente vai longe. Obrigado, Sampaio. Em nome da Elite Arena, Marcos Paulo, obrigado pelo momento. Muito obrigado, obrigado. Energia maravilhosa. Programa show de bola aqui. Começando com o pé direito. O pé direito. Resenha fantástica. Esse cara aqui, eu conheço já há 30 anos, comecei no Palmeiras e ele me ajudou muito, não só como pessoa, mas como capitão da equipe. E hoje veio abrilhantar aqui esse programa. E eu tenho só a agradecer, Sampaio. Obrigado pela sua visita aqui e conte mais com a gente também. E seja bem-vindo sempre, tá? O espaço aqui. Portas estão abertas. Tá bom? Obrigado. Pertinho da sua casa, né, Sérgio? Só passar para tomar café aqui. Agora você vai dar o ar da graça e dar o abraço final aqui para todo mundo. Tá do ladinho, só passar, né? Encostar, toma um cafezinho com a gente, tá aberto. Não tem, né, como agradecer. O Sérgio ligou, o Sampaio na hora, entendeu, né? Isso é amizade, isso aí não tem preço, né? Que a gente fala na vida da gente. Como o nosso Gustavinho, Sérgio, todos os convidados aqui, na verdade, que vão vir na Elite Arena, são amigos, né, Sérgio? Participaram da nossa vida, fizeram parte de alguma forma da nossa vida. E ficou a amizade. Que é o mais importante. Exatamente. E fique com a gente que semana que vem teremos mais um convidado de peso. Cara espetacular, fera. Aguardem.